Ou tem gente que trabalha em função do feriado. Mas glória a Deus. É verdade. Muitos reis, monarcas, profetas, governadores, almejaram ouvir o que vocês têm ouvido e não puderam. Porque viveram antes de chegar a graça. Jesus falou isso para os discípulos. Amém, queridos? Seguinte, não querendo plagiar o pastor Celso, nem corrigir alguma coisa. Nada disso, o que ele falou é certo. Só uma coisa que eu preciso dizer. Deus vê o valor. Pelo seguinte, de acordo com o valor, ele vai ver o que está no seu coração. Se você está dando qualquer coisa, se você está dando migalha para Deus, ou se você está dando o melhor. Se você está dando algo que lhe custe, por exemplo, como um sacrifício. Se for algo que lhe custe, é sacrifício de louvor, de adoração. Amém? Amém? E se for o teu melhor, Deus também vai ver pelo valor que você está dando. Aquela viúva pobre deu todo o sustento dela. Então Jesus viu o valor. Como ele viu dos outros também, estavam dando sobras. E nosso Deus não é Deus de sobras. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus dos impossíveis. E sobretudo ele é o Deus que te salvou. Que se tornou carne para te salvar. Amém? Amém. Aleluia. Então faz assim, cabecinha. Funciona. E seja inteligente. Espírito Santo, faz a tua obra aqui, Pai. Porque o Senhor é Deus de poucos ou de muitos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás no meio. O Senhor é um Deus que quer falar conosco a cada dia. E que o nosso coração esteja aberto, receptivo e sedento para poder saber, para poder receber tudo aquilo que o Senhor quer dizer de fato. E tudo aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor da glória, é para nos edificar, é para nos consolar ou é para nos encorajar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Exortação significa encorajamento, tá? Tem muita gente que pensa que é paulada. Não, a repreensão vem para nos encorajar. Glória a Deus. Amém. Então é o seguinte, eu quero falar sobre andar em linha reta. E muita gente não consegue. E eu vou te explicar o que significa andar em linha reta. Pela palavra que você vai receber. E eu creio que isso vai te edificar em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, vamos direto já na palavra. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 4, versículo 3. Não se preocupa não vamos ler muitos versículos. Só 47. Amém. Mas põe a sua cabeça para funcionar. Para o teu espírito receber. Amém. Em nome de Jesus. Disse Josué ao povo aqui, e ordenai-lhes, se tomai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Ele estava dizendo, pegar do meio do Jordão as 12 pedras. E levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Versículo 6. Não, versículo 5. Ele lhes disse, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Não eram pedras pequenas. Eram grandes pedras, que eles tinham que carregar no ombro, e foram homens fortes que fizeram isso. Homens que poderiam suportar o tamanho da pedra.
Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. 8. Fizeram os filhos de Israel como Josué lhe tinha ordenado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. 19. Não, 20. Versículo 20. As 12 pedras que tinham tirado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal. Disse ele aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, fareis saber aos vossos filhos, Israel passou em seco este Jordão, pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Senhor vosso Deus fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte e para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 5, versículo 13 a 15. Depois nós vamos conectar as duas coisas aqui. Amém? Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhes, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, perguntou-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Até aqui. Muito bem. Para começar, eu quero um pouquinho antes. Quando Josué estava quase depressivo pela partida de Moisés, ele pôs sua mente, sua cabeça para ficar pensando demais naquilo. Saudosista, o seu líder principal, o seu maior líder, aquele que ele acompanhou 40 anos, tinha partido. E ele estava um pouco inconformado com aquilo. E ele estava no momento que parou de caminhar. Ele parou de avançar. Porque a sua cabeça estava colocada no passado ainda. Então, eu creio que ele não conseguia nem raciocinar. Ele não conseguia pensar direito. E agora, o que eu vou fazer? Existe 3 milhões de pessoas. Eu não sei qual era o número. Depois de 40 anos, muitos tinham morrido, sucumbido, mas ali tinha uma nova geração dos filhos dos pais que sucumbiram no deserto porque não quiseram, foram incrédulos e não quiseram tomar posse da terra prometida. Então, eu posso calcular talvez uns 2 milhões de pessoas, era muita gente. É um mar de gente, já pensou você olhar e ver 2 milhões de pessoas? Mulheres, crianças, homens de guerra, etc. e tal. Não é muita gente. Ele ficou muito assustado. Falou, bom, mas Moisés não está aqui, e agora? O que eu vou fazer? E ele ficou vários dias nesse estado. E aquilo estava sendo nocivo para ele e para o povo, que em determinado momento pararam. E ficaram estacionados no mesmo lugar. E aí, Deus teve que chacoalhá-lo. Josué, meu servo Moisés já foi. Se você for ler lá, Josué capítulo 1, você vai ver isso. Moisés já foi. Josué, o negócio é contigo. Passado, foi, é passado. Eu tenho um empreendimento diante de ti. Para com isso. Ser forte, corajoso, não te mandei eu. Porque Deus disse isso para ele, não te mandei eu. Já tinha falado com ele. Mas ele estava ali. Ele estava como, podemos dizer, numa zona de conforto,
Mas aquela zona de conforto era quase uma depressão na vida dele. Ele estava desolado, essa que era a verdade. Mas Deus deu um chacoalhão e o acordou. E ele entendeu, agora o negócio é comigo, e agora o negócio é guerra. Agora o negócio é conquista, porque eles não tinham conquistado nada ainda. Eles tinham apenas circundado no deserto, ou andado em círculos no deserto por 40 anos. E agora o negócio era continuar em linha reta. Parar de andar em círculos. E quando ele atentou para tudo que estava acontecendo e entendeu o que Deus queria dele, e queria aquilo mesmo, tem uma frase marcante que está aqui, tem duas aqui nesse contexto todo que eu quero ler para vocês. No versículo 11, Josué 1:11, passai pelo meio do arraial e dizei ao povo, provede-vos de comida, dentro de 3 dias passareis este Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para o possuirdes. Que vos dá, já era deles a terra. Tinham que tirar os posseiros, amém, glória a Deus, mas já era deles. Deus ia ser com eles. Mas, como é que ele pôde dizer isso, que dentro de 3 dias, eles iam passar o Jordão, porque de repente ele se levantou e tomou posição, e quando ele se levantou e tomou a posição, entendeu que ele tinha que andar em linha reta, que tinha acabado o tempo de andar em círculos, Deus falou com ele. E quando ele declarou, aquilo foi já uma palavra profética de que em 3 dias eles iam atravessar o Jordão. Eu vou dizer uma coisa, quando você dispõe o teu coração realmente diante de Deus e diz para ele, Senhor, não dá mais, eu quero caminhar em linha reta. Por que a palavra diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Deus está dizendo, anda para o propósito, para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não ande em círculo. Amém? E aí ele pôde ter a revelação, quando realmente ele se dispôs. Quando ele largou o passado para trás e falou, não, agora é comigo, eu vou capitanear esse povo e nós vamos possuir a terra. Porque ele disse isso para o povo. E assim foi. E ali, eles realmente começaram a tomar posição, e depois, no 3º dia, eles atravessaram o Jordão. É como se estivesse entrando no reino. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, tem muita gente que só está vendo o reino. Como o povo de Israel, ele viu a terra prometida durante 40 anos, porque uma vez por ano eles passavam em frente à terra e olhavam a terra deleitosa, viam os frutos que tinham lá, viam as plantações que tinham lá, viam o gado que tinha lá, e viam os minérios que tinham lá, e viam a toda a formosura da terra, mas não entravam, viam o reino. É assim muita gente que vê o reino, vê os milagres, vê as coisas, recebe a palavra, recebe até palavra profética, e vê muitas coisas acontecerem, mas não entra, porque resiste ser lavado pela palavra e ser tomado pelo Espírito de Deus. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino. Nascer de novo é uma coisa, mas tem muita gente que nasce de novo temporariamente, vê o reino, mas resiste em passar pelo processo de Deus e ser totalmente limpo pela palavra. Foi o que Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15, versículo 1, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, porque foram 3 anos e meio eles recebendo a palavra e tudo aquilo que Jesus tinha manifestado diante deles. Então, eles já estavam prontos praticamente para entrar no reino. Amém? O reino veio não para você ver só, para você entrar. Para você ser participante, integrante, para você, de fato, desfrutar de tantas coisas que, eu posso dizer, os poderes do mundo vindouro,
você começar a vislumbrar aquilo que te espera, aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. E assim foi com Josué. Não chega, nós vamos atravessar o Jordão. E atravessaram. A partir do momento que eles atravessaram o Jordão, eles já estavam dentro da terra. E aqui, mas pastor, explica esse negócio das pedras. Eu vou falar. Agora pasmem. Ele disse que as pedras seriam memoriais, eram pedras grandes, de fato, como eu já falei para vocês. Eles colocaram no lugar já que Deus falou para Josué, vai ser aqui, e essas 12 pedras serão memoriais para que os filhos, quando passarem aqui, os vossos filhos, eles verão, eles saberão que isto foi um memorial para entenderem que Israel atravessou com os pés secos o Jordão. E eu já estive lá, e de fato o Rio Jordão é um rio pedregoso. E eu tive que entrar porque eu estava junto com o pessoal para participar do batismo, porque quando você vai lá, enfim, você acaba sendo batizado lá de novo, no Rio Jordão, porque todo mundo quer isso. E aí eu fui ajudar a batizar, batizei várias pessoas, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe, porque é um rio... ele é escuro, não é águas cristalinas, é turvo. E você não vê o que está lá embaixo. Você vai pisando com muito cuidado, porque às vezes você até escorrega nas pedras e é perigoso até você se machucar de tanta pedra que tem ali. Então, o que está na palavra, que foi inspirado, escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo, é verdade. Amém, amados? De fato, eles atravessaram e levantaram um memorial para que todos aqueles que passassem ali no futuro vissem e entendessem o que significava aquele memorial. Agora, pasmem que eu vou falar. As pedras estão lá até hoje. Depois você olha aí no Google que você vai ver. As pedras estão lá até hoje. É o que diz aqui na palavra. Memorial para sempre. Amém, amados? Agora eu vou te dizer uma outra coisa, que é o seguinte: no deserto não tem memoriais. Não se faz memoriais no deserto. Deserto é um tempo curto que você passa. Não pode demorar no deserto. É apenas uma passagem rápida para logo você adentrar o reino. A terra prometida para nós é o reino de Deus, os poderes do mundo vindouro, como eu falei, conhecer o que é a nossa herança e tomar posse da nossa herança, porque nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, e começar a ter a intimidade com o Pai de amor, receber as revelações profundas, começar a ter compreensão pela própria revelação do Espírito Santo em nós, porque nós desejamos isso, almejamos, amém? Eu creio que você almeja isso. Você não almeja ficar onde você está. Você almeja conquistar. E entrar na terra, para Josué e para o povo de Israel, significava conquistar a terra que já era deles, mas eles tinham que arrancar os poceiros de lá. Quando nós chegamos no reino, e ainda estamos vendo o reino, tem vários poceiros que estão atuando na nossa vida, sabia disso? Não que você está cheio de demônios, endemoniado, não. Mas tem áreas da sua vida que tem uma influência do passado, alguma influência maligna que ainda está ali, se alimentando daquilo. Dessas vagas que esses demônios têm. Por exemplo, muitas vezes área financeira, familiar, área profissional, a própria área ministerial e muitas coisas, emoções, sentimentos. São situações, às vezes, que eles estão pesando, porque aqueles poceiros ainda não foram arrancados de lá. Mas com o processo da lavagem com a água, que é a palavra, e do Espírito, esses poceiros começam a ser eliminados, e você, de fato, começa a entrar no reino. Tudo que precisa acontecer na sua vida é, de fato, você fazer parte do reino, entrar no reino, e começar a conquistar junto com o Senhor. Amém? Uma outra coisa, bom, eu falei, a primeira, no deserto não tem memoriais. Interessante, começou a ter memoriais quando eles cruzaram o Jordão. Amém, amados? Jesus ficou 40 dias no deserto. É rápido, e precisa ser rápido. Porque quanto mais você entender que há um
uma vastidão para você possuir, coisas gloriosas para você conquistar, a própria intimidade, como eu falei, você está numa dimensão em que de lá você não quer sair, tem um processo, mas o deserto precisa ser rápido, como Jesus que eu falei, 40 dias. Então, para cada dia, eles tiveram que circular 1 ano. Eles tinham que atravessar em 40 dias. Chegar, atravessar em 40 dias, pegar a lei, atravessar e começar a conquistar. Porque Deus já tinha dito, eu dei esses inimigos para vocês. Eu já os coloquei nas vossas mãos. Amados, muitas vezes nós temos medo, mas quem tem mais medo de você é o Satanás, é o diabo. Olha aqui o que diz no capítulo 5. Também essas duas coisas que eu ia falar, uma já falei, que é versículo 11 do capítulo 1, agora capítulo 5, versículo 1. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O diabo tem pavor de você, amados. Entendam, porque quanto mais você entender, quanto mais você for dotado da palavra e do poder de Deus, e do conhecimento das coisas do reino de Deus, mais o diabo vai te temer. Entenda, por aquilo que você é diante de Deus. Então isso é muito tremendo, quando nós sabemos que nós já possuímos. O fato é que nós temos de fato que conquistar, porque já é nosso. Já é nosso. Outra coisa. Deus não quer te dar só o justo. Nunca. O justo, ou o diário, o suplemento diário, o justinho, é para você sobreviver nos tempos de deserto. Deserto é uma vez só, por favor, tá? É para você sobreviver no tempo do deserto. Passou o deserto, é cessado o som maná. O maná é um suprimento só para não morrer de fome. Amém, mano? Deus jamais queria dar 40 anos de maná para o povo. Deus queria dar logo o fruto da terra. Mas eles quiseram maná, porque eles não entravam na terra. Como eu falei, vinham a terra, mas não entravam. Então Deus teve que continuar dando maná. Jesus falou em João 6,49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque o maná, por muito tempo, mata. A começar espiritualmente. Quantas pessoas que estão há 20 anos no deserto? Eu não entendo isso. Põe a mão na sua cabeça assim. Diga comigo, eu não entendo isso. Se o deserto é um curto espaço de tempo, por que tem tanta gente há tanto tempo no deserto? Porque não quer possuir o reino. Como aquele povo, incredulidade. A incredulidade mata, como o maná por muito tempo mata, por causa da própria incredulidade do povo, gente. Não é isso. Outra coisa. Deus não anda em círculos. Mas o Deus esteve com o povo lá, como Deus não anda em círculos? Eu vou te explicar. Enquanto o povo estava caminhando em linha reta, tinha coluna de nuvem. Diz que quando eles se levantavam o acampamento, a nuvem, ou seja, quando a nuvem se manifestava, eles levantavam o acampamento, porque eles sabiam que tinham que continuar andando. Mas a partir do momento, depois de 1 ano, quando eles estavam lá na terra prometida, vendo a terra prometida, e Moisés mandou os espiões para ver a terra, e a partir dali eles começaram a andar em círculos, Deus parou de se manifestar em forma de nuvem ou em forma de coluna de fogo. Acabou isso. Só vinha o maná. Enquanto eles estavam caminhando em linha reta, Deus estava caminhando com eles. Escute o que eu vou te falar, Deus não caminha em círculos. Se tem pessoas que estão caminhando em círculos, saiba numa coisa, Deus não está nisso. Deus não está nisso, aqui está a prova. Alô? Alô? Deus não caminha em círculos.
Quando eles começaram ali, depois que Moisés tomou, aliás, Josué tomou aquela chacoalhada e se levantou e partiu para cima, Deus começou a operar, abriu o Rio Jordão. E veio a palavra profética em Josué, depois de 3 dias nós vamos atravessar o Jordão, aleluia. E começaram os milagres, as manifestações de Deus, amados, é lógico. Você está entendendo isso? Põe a sua cabeça para funcionar. Faz uma análise ou uma retrospectiva da sua vida, como que tem sido. Será que eu estou andando em círculos? Será que eu continuo a murmurar? Isso é andar em círculos. Será que eu continuo a reclamar? Isso é andar em círculos. Será que eu continuo a olhar para o meu passado? Isso é andar em círculos. Será que eu continuo a ser um cara crítico, um cara que fica condenando as pessoas? Se nem Jesus veio para condenar, ele veio para salvar, quem somos nós para ficar condenando? Será que nós somos pessoas difíceis para o próprio Deus? Andar em círculo? Pensa um pouquinho. Pensa comigo. Será que eu me enfraqueço qualquer tribulação? Será que eu já me desanimo com qualquer tribulação? Tribulação vem para provar, tá bom? Será que eu fico me escandalizando com as tribulações? Andar em círculo. E aí, faz uma retrospectiva, queridos, porque a partir de hoje você vai ter que se levantar e seguir. Chega de ficar parado no mesmo lugar. Chega, isso não é para nós. Com tantas coisas que vocês têm recebido, tantas palavras, não é mais para nós ficarmos parados. Amém, amados? Deixa eu só citar isso aí, porque me ocorreu agora. Eu não planejei dizer isso que eu vou dizer. Deus mostrou um lugar para nós. Faz parte da nossa terra prometida. Um lugar para nós irmos, marcharmos e entrarmos lá, em nome de Jesus, nós vamos entrar para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós não vamos titubear, nós não vamos ter medo, porque se assim fizermos, Deus vai ver que nós estamos com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele, creia que ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ah, meu Deus. Não adianta. O que nós somos movidos por um combustível chamado fé. Se não crermos, nós vamos ficar murmurando uns com os outros. E nós não vamos conquistar coisa nenhuma. Mas nós vamos conquistar em nome de Jesus. Por isso que veio essa palavra. Não é mais tempo de ficar parado, é tempo de se levantar e marchar, em nome do Senhor Jesus, aleluia. E também, isso não é só um memorial físico, levantar memoriais, é sempre falar disso, das coisas feitas por Deus. Gostei disso, ele selou a palavra. Vamos ser inteligente? Amém? Vamos ser inteligentes, irmão. Isso é uma... Pastor, eu não acredito nisso, irmão. Sinto muito. Isso é real. Eu já fui em muitos congressos. Já andei com o Rony Chaves. Já fui pregar junto com ele. E eu vi acontecer muito isso. Acontece. Você vê que Deus faz mesmo. Isso é atitude de fé. Amém, amados? Amém. Isso é para o Senhor, isso para o Senhor é algo muito importante. Isso mexe com o Senhor. Isso atrai a presença do Senhor. Aleluia. E nós, como cidadãos de fé, estamos em Cristo. Temos a fé do próprio Cristo em nós. Entenda isso. Que não é uma fé qualquer, não é fé passageira, não é fé trivial, não é fé humana. É fé de Cristo. Aleluia. É fé que Ele veio do céu para nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que estava acontecendo aqui, algo tremendo. E agora, uma outra coisa sumamente importante que eu li aqui, versículo 13. Depois de tudo, circuncidou, barará, barará, fizeram a ceia, a Páscoa, cessou o maná. Eles já começaram a caminhar em linha reta, entraram na terra, atravessaram o Jordão, e aí
celebraram a Páscoa, no versículo 11, aleluia, glória a Deus, comeram do produto da terra, no dia seguinte, o Josué 5:11, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, comeram naquele mesmo dia, eles não comiam aquilo há mais de, sei lá, não tinham nunca comido aquilo, porque era já produto da terra. Glória a Deus, aleluia. 12, no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã, aleluia. Dê um aplauso ao Jesus. Dê um aplauso. Ei! Nós precisamos entender isso. Deus quer dar abundância, amados. Amém. Nosso Deus não é mendigo. Nosso Deus não é esfarrapado. Muita gente pensa que Jesus, quando esteve aqui, andou esfarrapado. Não, ele tinha a melhor roupa da época. Você acha que alguém ia dar crédito se fosse um esfarrapado pregando? Pensa comigo. Pensa. A própria túnica dele não tinha costura de alto a baixo. Tanto é que os próprios soldados romanos tiraram sorte sobre a túnica para ver quem ficaria com ela. E tão valiosa e preciosa que era. Jesus tinha casa para morar e tinha uma boa casa. Tanto é que afluía a multidão quando ele estava em casa. Ah, meu Deus. Morava ao lado do lago de Genesaré ou o mar da Galileia. Quando ele nasceu, eles receberam ouro. Você acha para que foi aquele ouro? Hã? Jesus recebeu o ouro. O ouro era dele. Não era para José, nem para Maria, era para ele. Os reis foram lá, ó, isso é para ele, eu ofereço ouro. Os vários reis, porque não foram três. Três é a lenda que fala. Nós não estamos falando de lenda, nós estamos falando do poder de Deus, da palavra de Deus, amém? Foram os reis, não diz que foram três reis. Amado, nós somos falhos, às vezes, em acreditar tudo que nós vemos como lenda. Isso é lenda. Foram vários reis. Lá no Salmo 78 fala, e os reis virão do Oriente e oferecerão presentes, os reis. Imagina quanto ouro ele recebeu. Amém? Amém. Isso serviu para ele comprar sua casa. E além do mais, serviu em parte para toda a trajetória de Jesus na pregação do Evangelho em todas as cidades, aldeias, etc. e tal. Mas, evidentemente, que isso ia faltar. E aí Deus levanta, como ele só via o reino, buscava em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas as demais coisas lhe eram acrescentadas, porque Deus levantava mulheres e muita gente, discípulos, empresários. Quem diz que empresário não tem que se envolver com as coisas da igreja? Uma vírgula que não tem. José de Arimateia, que cedeu o túmulo novo, era discípulo de Jesus, diz a palavra. Zaqueu, que era um homem muito rico, alô, oh, glória a Deus. Eu estou me esgoelando aqui. Vocês vão ter que dar cordas vocais novas para mim. Porque não atentaram para isso. Oh, também não exagera, tá? Calma. Alô, tá ótimo assim, para, não arruma, não se mexe em time que está ganhando. É o seguinte, ora, estando Josué, vamos lá, pá,
Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu vou te provar já já que Deus anda em linha reta. Aleluia. Respondeu ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor Cristo. Uma teofania, figura pré-encarnada de Cristo. Como? Porque senão ele não tinha se prostrado para adorar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. Só se adora a Deus, só se adora um Deus. Era Cristo que estava ali mesmo. E o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Agora eu vou trocar os teus sapatos. Agora vão ser sapatos de guerra, porque você vai avançar e conquistar a terra. Aleluia, glória a Deus. Não é mais com esses sapatos. Agora são com os meus, Josué. Eita, nós. O que está acontecendo aqui? Você pode entender o que está acontecendo aqui? Quando você está andando em linha reta, porque você tomou posição, falou: agora não. Chega de ficar com historinha. O negócio é conquistar. Nesse momento, o Senhor passa diante de você. Como eu disse, Deus não caminha em círculos. Aí ele começa a caminhar diante de você. Deuteronômio capítulo 9. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio, é para trás. Deuteronômio capítulo 9, versículo 3. Não, vamos ver a partir do versículo 1, do 1 a 3, Deuteronômio capítulo 9. Diz assim: ouve, ó Israel. Não tinham chegado na terra, não tinham entrado. Mas aqui, como se já fosse entrar. Ouve, ó Israel. Ouve, CAP. Ouve, igreja. Hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Porque quando olhamos aquele negócio, isso não é para nós. Muita gente deve ter pensado isso. Vamos continuar lá. Não. Continuar lá. Vamos esbarrar um no outro. Está muito bom. Para quê? Tem gente que está há 20 anos na mesma igreja e tem o mesmo número de membros, 70. Bom, até 70 é um bom número. Mas 40, por exemplo. Há 25 anos com 40. Não, assim tá bom. Não. Isso não é mentalidade divina. A mentalidade divina é crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, amado. Deus é Deus de multiplicação. Isso é vernáculo do Espírito Santo. Deus quer multiplicar o seu povo. Então abra um move na sua casa. Não, mas vamos lá. Olha aqui o que diz. Olha, vocês vão possuir agora. Não fica pondo os olhos nos gigantes ou nas coisas muito grandes, nós não conseguimos. Não diz isso. O povo é grande e alto. Olha o que ele está falando. Filhos dos Enaquins, que tu conheces e que, de quem já ouvistes dizer, quem poderá enfrentar os filhos de Enaque? Sabe, porém, hoje, que é o Senhor teu Deus que passa diante de ti, como um fogo consumidor, ele os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Senhor te prometeu. Quando chega o príncipe do exército do Senhor, com a espada desembainhada, nua, estava dizendo assim: agora sim, vocês estão caminhando reto. Agora eu passo adiante de vós. Agora eu caminho com você. Porque agora nós vamos conquistar. E Josué sabia disso. Tanto é que ele não tinha mais tempo a perder. Ele já foi dizendo: ô, quem tu és aí? Vai falando. Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque é o seguinte: se for dos inimigos, eu já vou cortar a cabeça. Já vou partir para cima. Eu não vou mais ficar parado. Eu vou entrar na terra, seja... eles queiram ou não, eu vou entrar na terra. Chegou agora, chegou a hora, eu vou continuar, eu vou caminhar, eu vou avançar. Mas aí ele viu que Josué estava decidido. Não, calma aí, Josué. Eu sou o príncipe do exército do Senhor, que acabo de chegar. Agora é o seguinte, eu vou andar diante de vocês. Agora é hora de entrar.
Vocês vão me ver, vocês vão ter o meu conselho, vocês vão ter a minha sabedoria, vocês vão ter a minha capacitação, Josué. Agora, de fato, vocês vão ver como é que se conquista. Como eu já tinha dito, eu vou como fogo consumidor adiante de vós. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu não sei como tem sido a sua vida, os teus pensamentos. Você sabe. Por isso que eu falei para você fazer uma retrospectiva. Eu não sei em que você tem pensado. Eu não sei se você tem deixado vaga na tua mente para o diabo ir lá e fazer um monte de construções. As fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para anular os sofismas e as fortalezas de Satanás. Eu não sei se você tem deixado entrar essas coisas. Se você tem se desanimado quando você tem que encarar um problema. Quando vem notícias. Quando vem palavras para querer contaminar o teu coração. Ainda que venham pedradas, você vai levantar as mãos para você dizer: eu sei que eu estou bem contigo agora. Aleluia. Glória. Amado, o que falam, vocês não têm ideia. Mas eu não estou nem aí. Olha, Senhor, é a tua justiça. Senhor, manifesta a tua justiça. Eu quero entregar minha vida a ti, porque é assim que Jesus fazia, se entregava àquele que julga retamente. Senhor, eu perdoo os inimigos, aqueles que me perseguem, ou que falam mal, eu os perdoo. Meu negócio é contigo, Senhor. Meu negócio não é com isso. Meu negócio não é ficar dando ouvido para isso. Meu negócio é não ficar me contaminando com bobagem. Porque isso te paralisa. Se você começar a dar crédito, isso vai te paralisar. Isso vai fazer você ficar paralisado. E quantas pessoas estão paralisadas há tempos, não caminham, queridos? Vamos andar. Vamos andar, querido. Vamos andar. Lamassuricando. Deus já está dando vitórias aí, né? Sabe, isso é o começo, Gera. Isso é o começo. Tem muito ainda. Tem muito que Deus preparou. Deus preparou uma grande abundância. Sabe por quê? Para você testemunhar. Para que vejam assim como Deus queria lá. Para que as nações vejam que o Deus Todo-Poderoso é com vocês. Lamassuriando, eles vão conhecer o verdadeiro Deus. Aleluia, era isso que Deus fazia para que os outros povos soubessem que os filhos de Israel eram valentes, porque o Deus verdadeiro era com eles, assim como nós lemos lá, o coração deles, dos inimigos, se derretia de medo. O caminho já está aberto. O caminho já está aberto. Marcelo, o caminho já está aberto. Ei, se vier alguma coisinha, isso é anedota do diabo. Isso é para você passar por cima como um trator. Saiba que os negócios já estão colocados nas tuas mãos. Deus já deu vitória sobre os vossos inimigos. É o que foi dito. Isso Josué disse, Caleb disse. E não tinha para ninguém com eles. Veja só o que Caleb, que foi um patriarca de Davi, porque era da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. O que Caleb quis? Eu quero lá o Monte Hebron, que está cheio de gigante, eu vou tirar eles de lá. Vou tirá-los de lá. Pode dar, Hebron. Acho que Josué pensou, ele vai querer uma terra melhor, mais gostosa, que não vai ter que lutar. Não, me dá aquela lá, porque eu estou forte ainda, eu vou acabar com aqueles gigantes e vou possuir Hebron. Olha o que ele gerou na linhagem dele. Porque lá estavam os filhos dos Enaquins, tá? Que eram gigantes. E quando veio lá o filisteu gigantão, ele era um filho de Enaquim. E quem derrubou o gigante? Davi. Davi era de que tribo? Judá. O patriarca dele, Caleb, era da tribo de Judá. Olha o legado. Olha o legado que Davi, muito esperto, falou, opa, meu patriarca lá, Caleb, acabou com os gigantes e possuiu Hebron. E Hebron se tornou o monte da constituição. Amados, onde Davi foi constituído como rei? Onde? No Monte Hebron. O monte que o patriarca dele
o ancestral dele tinha conquistado. Olha tudo que estava preparado, olha o legado, amados. As tuas atitudes de fé, de perseverança, de caminhar, deixa legado para aqueles que estão vindo depois de você. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus! Tem muita gente esperando por nós, pelo nosso posicionamento. Se nós entendermos isso rapidamente, amados, nada mais vai te abalar. A palavra fala, não é morte, não é angústia, não é fome, não é tribulação, espada, nada disso vai abalar mais. Vocês vão continuar caminhando. Caminhar, fique de pé. Ei, carabassuriano. Como eu falei aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Caminhem. Caminhe. Tem uma terra a conquistar, caminhe, tem uma terra a conquistar. Tem uma terra a conquistar, tem uma terra, Lucas, a conquistar, amado. Caminhe, avance. Há um legado para os seus filhos, para muitos que te olham. Há um legado para ser deixado. Caminha, avança, Cristiano. Me agradei quando os vi lá em Vinhedo. Os filhos têm um legado para receber de vocês. Porque nós somos espelhos para os nossos filhos. Eles se espelham. Caminhe. Lamassuri canta, Deus já abriu. E o Senhor, a partir de hoje, irá diante de nós, em nome de Jesus. Espalhe isso. Declare isso. Propague isso. Sejam os Josués do século 21. Os Davis do terceiro milênio. Os valentes que marcham, seja diante de lutas, circunstâncias, eles continuam marchando. Aleluia. Não dê ouvidos para o diabo. Dê ouvidos para o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora você vai pegar na mão de quem está do seu lado. Aleluia. Como se você já estivesse dentro da terra. E você está dentro da terra. Amém, você está. Não é que você vai estar, você já está. Nós vamos caminhar. Vamos caminhar aí. Amém? Agora tem cadeira atrapalhando, mas caminha mesmo assim. Amém, amados? Caminha. Você já está armado. Você já está revestido. Você tem a palavra. Você já tem o direcionamento. E você já está olhando para Cristo, autor e consumador da tua fé. Então caminha, vamos caminhar. Marcha. 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 Amanchou. Marcha, 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 marcha. Marcha, marcha. E diga comigo, Lamassuri canta, ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Porque quem está indo na minha frente é o Senhor. É Jesus, o Rei dos Reis, o General dos Generais, o Senhor dos Senhores, o Autor da vida, o Verbo de Deus, a videira verdadeira, o advogado, o filho de Davi, a rosa de Sarol, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o pão vivo, a luz do mundo. Então eu tomo posse, eu conquisto a terra, para a glória e honra do Senhor. O nosso território está aumentando a partir de hoje, para ser território do Senhor. Eu avanço, eu caminho, e as fronteiras espirituais
vão ser alargadas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, amado. Ok. Tem recado? Alguém tem recado aí?